Ok, pessoal, para a atividade de hoje a gente vai precisar de três coisas, três assuntos básicos, na verdade. Quais são esses assuntos básicos, pessoal? O assunto básico que a gente vai precisar é: nós precisamos saber o que é um antecessor e o que é um sucessor de um número, e nós precisamos saber o que é um símbolo matemático, né? Hoje, especificamente, nós vamos tratar dos símbolos maior que e menor que. E precisamos também saber o que é uma ordem, o que é uma centena, o que é uma dezena, o que é uma classe, tá bom? Então nós vamos trabalhar com esses assuntos hoje dentro de matemática. Então vem comigo que eu vou te mostrar agora como é que se faz como é que se aprende esse assunto, tá bom? O que é isso? O que é um antecessor, o que é um sucessor, o que é um símbolo matemático, tá bom? O que é uma dezena, o que é uma centena, o que é uma unidade, tá? Vem comigo aqui. Bom, pessoal, olha só. Antecessor, como o próprio nome já diz, a palavra antecessor, ela significa algo que vem antes, tá bom? Antecessor é o que vem antes. A própria palavra já está indicando, tá? Então, o antecessor de um número é aquele número que vem antes daquele número do qual estou falando. Por exemplo, se eu tenho o número 10, se eu quero falar do antecessor dele, eu estou falando então do número 9, ou seja, o número que vem antes. E o sucessor? O sucessor então será o número que vem depois. Então quem vem depois do 10 é o 11, tá bom? Então esse é o número, esse é o seu antecessor e esse é o seu sucessor. Assim sendo, eu sempre vou ter todo e qualquer número, eu vou ter um antecessor, vou ter o sucessor daquele número em específico que eu estou trabalhando. Veja bem uma coisinha bem aqui. Eu tenho o número 8. Se eu somar com mais 1, eu vou ter o sucessor dele, que é o 9. Então, 8 mais 1, 9. Se eu tenho o número 8, eu tiro 1, eu fico com 7. Então, eu vou ter o antecessor de 7. Então, de 8. Então, para me saber o antecessor e o sucessor de um número, basta efetuar essa pequena operação. Ou seja, se eu quero saber o sucessor, eu somo mais 1, eu vou ter o sucessor. Se eu quero saber o antecessor, eu subtraio 1 e eu vou ter o antecessor. Tipo, eu tenho o número 4. Eu quero saber o sucessor de 4, então eu acrescento mais 1. 4 mais 1, 5. Então, o sucessor de 4 é 5. Agora eu tenho 4. Eu quero saber o antecessor, eu tiro 1. 4 menos 1, 3. Então, o antecessor de 4 é 3, tá bom? Legal. Espero que tenha entendido aí. Qualquer dúvida é só chamar, tá bom? Eu vou apagar aqui o quadro para a gente ter um novo assunto, que é o maior que e o menor que, tá bom? Já apago e já volto com você. Ok, pessoal. Então, retornando aqui. Como já vimos, já sabemos o que é um antecessor e o que é um sucessor. Bom, agora vamos para o que é o maior, o que é o menor que. Isso, então, nós estamos trabalhando com o que, professor? Nós estamos trabalhando, então, com os símbolos matemáticos, tá bom? Com os símbolos matemáticos. Existem vários símbolos matemáticos. Até hoje, você conheceu alguns, como o símbolo de mais, que significa adição, o símbolo de menos, que significa subtração, o símbolo de o x é um símbolo matemático que representa a operação de vezes ou multiplicar, né? Também para este número nós utilizamos o pontinho, você vai ver mais lá na frente que vai ser utilizado o pontinho para o símbolo representar a operação de multiplicação. Nós temos o símbolo divisão, um traço e dois pinguinhos, um em cima e outro embaixo, que simboliza a divisão, tá bom? Nós temos esse símbolo que simboliza a radiciação, a operação de radiciação, tá bom? E nós temos outros símbolos matemáticos que nós vamos ver no decorrer da nossa vida escolar, tá bom? Esse símbolo aqui é o símbolo existe, esse símbolo aqui é o símbolo de não existe dentro da matemática, tá bom? E você vai ver outros e outros e outros números, tá? Outros símbolos matemáticos. Alguns significam números, outros significam já operações, outros significam várias outras coisas, tá bom? Mas o que eu quero que você hoje verifique é o símbolo de maior e menor.
tá bom? Então, professor, o que seria então esse símbolo de maior e esse número de menor? Nós utilizamos esse símbolo, pessoal, para indicar uma comparação, tá bom? Esses símbolos eles são utilizados, o maior que e o menor que, para indicar a comparação entre conjunto, entre números e entre determinada situação, tá? Então imagina o seguinte, eu tenho o número 4 e tenho o número 6. Como é que eu vou dizer matematicamente que o 4 é menor do que o 6? Então eu utilizo a notação simbólica. Então esse símbolo significa que o 8 é maior do que 4, tá bom? Ou que 4 é menor do que 8, tá bom? Então neste caso eu utilizo a notação. E esse símbolo aqui, ele tem um pequeno segredozinho para você saber essa leitura. Para mim saber que isso aqui está escrito que 4 é menor do que 8, o que é que eu faço? Sempre, gente, sempre a boquinha, ó, a boca, ela vai estar aberta para o número maior, entendeu? Para o número maior. Sempre a boca vai estar aberta para o número maior. Então, 4 é menor do que 8. Eu vou ler 4 é menor do que 8. Mas eu posso ler o contrário. 8 é maior do que 4. Como assim, professor? Olha, a boca não está aberta para o lado do 8, então 8 é maior do que 4. Entenderam? Mas se eu for ler do 4 para o 8, eu digo 4 é menor do que 8. Então, eu já posso utilizar o símbolo normalmente. Ó, eu posso, qual é o símbolo que eu vou utilizar? Eu vou utilizar este, porque eu estou indicando que o 8 é menor do que o 10. Agora, vamos aqui nesse aqui. Olha só. Eu estou indicando que 9 é maior do que 7. Entenderam? Por quê? Porque a boca está aberta para o lado do 9. Então, para onde está a boca aberta, esse é o maior número. Então, se ele está na minha esquerda, eu falo que o número da esquerda é maior que o da direita. Porém, se o número está à minha direita e a boca está aberta para ele, eu digo que o número da esquerda é menor do que o da direita. No caso, 8 é menor do que 10. Tá bom? Legal, gente. Se você tiver alguma dúvida a respeito disso, você pode estar chamando a gente aí no privado, que a gente vai estar dando um suporte melhor para você, uma outra explicação, novos exemplos, para que você possa entender, tá bom? Agora eu vou apagar novamente que o nosso quadro é digital e vamos para o nosso próximo assunto, que vai ser a ordenação, classes, ordens de dezenas e centenas, tá bom? Já retorno com vocês. Ok, pessoal, retornando aqui. Agora nós vamos falar de um assunto que a gente já falou em aulas anteriores, vamos reforçar ele agora, que é a organização dos números nas suas ordens e nas suas classes. Bom, eu vou colocar um número bem aqui. Esse número 346, ele possui algumas peculiaridades, ou seja, algumas propriedades, tá? Primeiro que eu quero que vocês saibam que os números eles são formados por algarismos. O que são algarismos? São cada símbolo desse que representa cada número, tá bom? Então, eu posso colocar em números algarismos para representar um determinado número, ou eu posso usar apenas um único algarismo para representar um único número. Aqui é o algarismo 4 representando o numeral 4, tá bom? Agora o que eu quero que você entenda é que cada numeral ele representa uma quantidade. Ele representa uma quantidade. Como nossos símbolos, né, são 9 símbolos, 10 símbolos com 0 que nós utilizamos, ou seja, 10 numerais, 10 dígitos, né, para nós representarmos todo e qualquer numeral no nosso sistema de numeração. Então, cada numeral ocupando uma posição específica, ele tem um valor relativo e um valor absoluto, tá bom? Então, neste caso, eu posso dizer para vocês o seguinte, que aqui neste número, no número 346, eu tenho a casa da unidade, a casa da dezena e a casa da centena. Neste exato momento, eu posso dizer que o valor absoluto de 6 aqui é o próprio 6. O valor absoluto do 4 é 4. E o valor absoluto do 3 é 3. Ou seja, 3 vale 3, 4 vale 4 e 6 vale 6. Ou seja, é os valores absolutos que esses números têm, tá bom? Só que, quando se trata de numeral
dependendo da posição que ele está em um numeral, ele tem um valor relativo, ou seja, relativo à posição que ele se encontra, tá bom? Neste caso, nós podemos dizer o seguinte, que a posição de um número, ela é chamada de ordem, tá bom? A posição dos algarismos dentro de um numeral é chamada de ordem. E aí nós começamos essa ordem aqui, exatamente, da unidade. Então, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, sétima ordem, oitava ordem e aí nona ordem, e aí vai embora para frente. Ou seja, eu tenho infinitas ordens para frente, tá bom? Tenho infinitos números, os números são infinitos, tá? A gente está tendo infinitas ordens, tá bom? Porém, eu tenho algo que nós chamamos de classe. O que é uma classe, então? Uma classe ela é formada por uma quantidade específica de numerais, de algarismos, que são, na verdade, 3. Cada classe é formada por 3 algarismos. Então, tendo o número aqui 246, eu vou ter a primeira ordem, a segunda ordem, a terceira ordem. Já que eu já completei 3 algarismos, então aqui eu tenho a minha primeira classe. Tá? A minha primeira classe. A minha primeira classe. Então, eu posso ter inúmeras classes, várias classes, tá bom? E as classes mais conhecidas, ou que nós utilizamos mais, vai até a classe dos milhões, tá bom? Mas existe a classe dos bilhões, a classe dos trilhões, a classe dos quadrilhões, a classe dos quintilhões e assim por diante. Mas vamos lá. Vamos olhar o numeral aqui. 4, 8, 6, 7, 2. Olha só, este numeral, ele possui uma unidade, uma dezena e uma centena. Acabou a primeira classe. Agora eu vou para a segunda classe. Então, eu começo novamente. Unidade, dezena e centena. O que eu posso verificar neste número? Que de 3 em 3 algarismos eu tenho um ponto e essa separação de ponto forma uma classe. Então, aqui eu tenho duas classes. A classe das centenas e dezenas e das unidades, que é a primeira, eu chamo simples. A unidade, dezena e centena da segunda ordem, eu chamo de unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Então, já não é mais uma classe simples, é a classe de milhar, entendeu? A classe de milhar. Neste caso, eu tenho uma unidade de milhar, uma dezena de milhar e uma centena de milhar. Então, olha só, vamos analisar aqui um pouquinho. Se uma unidade de milhar, uma dezena de milhar e uma centena de milhar simples possuem 3 algarismos, uma unidade de milhar, uma dezena, uma centena de milhar possuem também 3 algarismos na próxima classe, tá bom? Ou seja, cada classe é formada por 3 algarismos. Neste caso, eu posso dizer, então, que eu tenho aqui um número que possui 1, 2, 3, 4, 5 ordens, tá bom? 5 ordens e 2 classes. Tá bom? Eu tenho um número de 5 ordens e 2 classes, tá bom? E aí eu posso escrever eles um embaixo do outro, dessa forma aí, tá bom? O que eu quero também que vocês entendam neste caso desses números é que cada número desses aqui possui um valor que eu chamo de valor relativo, como eu falei para vocês, e valor absoluto. Qual é o valor absoluto de 2? É 2, não importa o lugar que ele vai estar aqui nesse numeral, ele vai ser 2, em qualquer lugar que ele estiver. O valor absoluto dele é 2. Porém, de acordo com a posição dele aqui neste numeral, ele vai ter um valor. Por exemplo, qual é o valor absoluto de 6? É 6, não tem outro valor, é 6 mesmo. Porém, relativamente, ou seja, em relação à posição dele dentro deste numeral, ele ocupa a casa das centenas simples, é 6 centenas simples. Se é 6 centenas, então é 6 vezes 100. Se é 6 vezes 100, é 600. Então, o valor relativo dele aqui é 600.
600, ou 6 vale 600, entendido? E o valor do 8? Olha só o 8 aqui, ó. O 8 aqui, o valor absoluto dele é 8, mas falando em relação ao número, o valor posicional que ele ocupa neste numeral, ele está na casa da unidade de milhar, ou seja, ele tem 8 unidades de milhar. Então, é 8 vezes 1000. 8 vezes 1000 dá 8.000. Então, o número 8, quando se trata do valor relativo dele em relação ao numeral, ele equivale a 8.000. E o 4? Ó, o 4, pessoal, o 4 é o seguinte, ele possui 4 dezenas. O que é uma dezena? Não são 10? Não são 10 unidades? Neste caso, não são 10 unidades de milhar, ou seja, é 10 vezes a unidade de milhar. A unidade de milhar agora não é 1000? Então, quando eu faço a primeira unidade de milhar, então eu vou ter 10.000. Quando eu faço a segunda unidade de milhar, eu vou ter 20.000. Quando eu faço a terceira unidade de milhar, eu vou ter 30.000. E a quarta unidade de milhar é 40.000. Então, no caso, se eu tenho 4 dezenas de milhar, então, na verdade, eu tenho 40.000. Eu tenho 40.000, tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês entendam em relação aos numerais ordinais, aliás, as ordens, né? E em relação às classes dos numerais, tá bom? E aqui eu vou repetir novamente unidade, dezenas e centena para os próximos números que vêm, mas agora já não é mais unidade de milhar, e sim unidade de milhões. Já não é mais dezenas de milhar, já é dezenas de milhões, e não é centena de milhar, é centena de milhões. E aí daqui para frente já vai a centena de unidades, a centena de milhões e aí por diante, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Dúvida, só chamar a gente, tá bom? Que a gente vai estar aí para sanar essas dúvidas de vocês. Então, boa sorte, bom trabalho aí, tá ok?